A moça enviou pra gente ali no Trechos de Mistério, pelo e-mail trechosdemistério@gmail.com. O relato diz o seguinte: minha avó fugiu com um lobisomem. Ela fala assim: boa tarde, pessoal do Trechos. Meu nome, não vou falar o nome, fala aqui de uma cidade do interior de Minas Gerais. Essa cidade, todo mundo conhece essa história, então ficaria fácil de descobrir a família que aconteceu. Ok. Então, parece que ela é de uma família conhecida na cidade, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E aí ela resolveu contar a história pra gente, seguindo o relato. Minha avó, quando era jovem, se apaixonou por um rapaz. Eles tinham uma diferença social, então não poderiam ficar juntos. Naquela época, os casamentos eram arranjados e minha avó já estava de casamento marcado com outro rapaz. Uns dias foram se passando e minha avó cada dia mais pensava nesse moço. Vou chamar a moça da história aqui de Maria. Então a Maria acabou se casando, né, com o marido que já estava prometido para ela. E teve o primeiro filho. Esse rapaz se mudou da cidade. Passou uns 5 anos longe da cidade. Ela engravidou de novo. Teve o segundo filho. E não teve mais notícia do rapaz. Ela até perguntava para uma pessoa ou outra, porque ele ainda tinha família na cidade, mas ele não voltava nem para visitar a família. Aí, após esses 5 anos, ela estava grávida do terceiro filho. E esse filho, ela falou que era um filho esperado. Ela queria muito que aquela criança viesse. E foi nessa época que o cara que ela gostava, antes dela se casar lá, voltou para a cidade. Ele voltou para a cidade e a barriga dela já estava bem grande, assim, de uns 8 meses. Estava quase para nascer o neném. O cara chegou na cidade, aí ela ficou sabendo, então ela ficou muito ansiosa. Ela queria ver o rapaz e tal. Aí ela foi à missa. Chegando na missa, tinha uma pracinha de frente para a igreja e o rapaz estava lá conversando com outros 2 rapazes. Ela olhou para ele cumprimentou ela e ela saiu toda envergonhada, olhando para baixo e tal. Mas ela estava com aquela barrigona. Então, nisso, ela já estava ali perto de ganhar o neném e acabaram que ficaram sem contato de novo, porque ela não saía muito de casa, porque como ela já estava com a barriga pesada, ela estava com dificuldade para caminhar, dificuldade para fazer as coisas. Mas ela ainda sabia notícias do rapaz através da irmã dela que ia visitar ela, principalmente quando estava próximo da gravidez, ela precisava de ajuda para fazer uma coisa ou outra, a irmã dela sempre estava por ali para ajudar ela nessas questões de cuidar de casa e tal. Ela ganhou o neném, passaram-se 3 meses e esse cara bateu na porta da casa dela, o cara que ela gostava. Ela atendeu, perguntou como ele estava e tal. Ele falou que estava bem, que estava com saudade, que queria conversar com ela, que tinha se arrependido de não ter lutado por ela, que devia ter roubado ela e fugido, e tá. Falou um monte de coisa, chavecou ela pra caramba. E ela lá, né? Nossa, o coração daquele jeito, o neném que ela queria tanto ali. Aí o neném começou a chorar. Na hora que o neném começou a chorar, ele ficou todo estranho assim e falou que ele tinha que ir embora. Saiu fora. Ela pensou, nunca que ele vai querer alguma coisa comigo agora, mesmo porque o que eu vou fazer? Eu sou casada, não posso largar meu marido, a gente tem 3 crianças, e se eu fugir com ele, como é que vai ficar meus filhos, tal. Eles foram conversando e ele achou um jeito de mandar bilhetes para ela. Ele mandava os bilhetinhos, ela respondia e eles combinaram de fugir. Só que ele falou, para fugir com você, eu quero que você leve apenas o seu filho mais novo. Se a gente for com muitas crianças, eles vão encontrar a gente rápido e pode até querer matar a gente, né? Porque
Naquela época, não, o marido podia matar a esposa pela honra dele, né? E aí ela pensou, tá bom, então vou deixar meus filhos, mas eu vou ter que contar para alguém. Eu tenho que deixar meus filhos com alguém para depois eu tentar vir buscar, fazer alguma coisa. Ela avisou para a irmã que ela ia fugir. O que a irmã pensou? Você é louca? Como é que você vai fugir? Aí ela falou, por favor, cuida dos meus filhos, eu vou voltar para buscar e tal, tal, tal. Resolveu fugir com o cara. E na cidade começou a acontecer umas coisas estranhas, assim, uma história de lobisomem. E aí o pessoal começou a parar de sair na lua cheia, na quaresma também eles não saíam, né? Para aquele medo, né? Aquele cuidado que tem que ter quando tem um lobisomem na cidade. Essa mulher foi sair, foi fugir com o cara, e ele falou que tinha que fugir com ela antes de chegar a lua cheia. Eu não sei. Bom, ela não explicou que direito que aconteceu. Não deu para eles fugirem no dia. Não sei o que aconteceu, se alguém descobriu. Eu não sei como foi. Eu sei que ela não conseguiu fugir no dia marcado e aí atrasaram. Atrasou uma semana. Atrasou uma semana mais ou menos. Só que aí já estava chegando a lua cheia. Faltava 3 dias para a lua cheia. E eles iam viajar com um cavalo, uma carroça e levar só a criança. E aí no primeiro dia de viagem ele já estava estranho, ele não conversava muito e ela ficou preocupada. No segundo dia ele estava muito assim inquieto. E aí no terceiro dia ele falou para ela que ela ia ter que passar a noite sozinha, que ele precisava de resolver uns problemas. Ela achou muito estranho e ela falou: tem alguma coisa acontecendo, eu vou seguir esse cara. E ela seguiu ele, o neném no colo. Só que ele andava muito rápido, embrenhava no mato. Ela não tinha muito conhecimento de andar no mato, então ela ia tropeçando e tinha que ir com cuidado, porque o neném estava no colo. Só que chegou um momento que ela estava andando atrás dele, já estava escuro já, e o neném chorou. No que o neném chorou, ele olhou para trás e ela viu o rosto dele, já estava com um focinho de cachorro. Aí ela prestou atenção, as mãos dele estavam maiores, assim, e a roupa começando a desmanchar, porque ele estava ficando com o corpo muito maior do que ele tinha. E aí ela pensou, ele é o lobisomem. E começou a correr com esse neném, e esse neném chorando, e ela correndo, e ela correndo. E aí ele foi atrás dela, porque ele acabou a transformação assim, ela vendo. Aí ele foi correndo atrás dela, conseguiu pegar o bebê, sumiu com o bebê. E aí ela correu atrás dele, correu atrás dele, correu atrás dele, que essa história que eles contam, né? Porque ela não voltou mais para contar. O corpo dela foi encontrado 3 dias após que eles saíram para fuga. Ela estava com as vísceras todas para fora, a barriga aberta, e o neném eles demoraram mais tempo ainda para encontrar. Quando eles encontraram o neném estava bem, o neném estava vivo. Só que a fraldinha dele estava sem a fralda e a fralda estava toda ruída, assim, como se eu tivesse mastigado a fralda do neném. O neném estava todo sujo, assim, escondido num oco de uma árvore. Agora a gente não sabe se ela conseguiu esconder o neném ou se alguma energia da natureza da floresta livrou o neném disso. Bom, gente, eu não acredito muito em história de lobisomem. Agora me diga aí vocês acreditam nessa história? A nossa seguidora falou que na família dela eles contam essa história até hoje. Ela é filha de um dos nenéns que ficaram com a tia lá, né? Com a irmã da avó dela. O mais velho, ela é filha do filho mais velho dessa senhora que aconteceu esse relato. Ela falou que ele, quando ela faleceu, o pai dela ainda era criança, né? Ele era pequenininho. Ele devia ter uns 4 anos. Mas eu achei uma história interessante, gente. Fala aí.
A avó de vocês já teve um caso com o lobisomem?